Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Meus queridos adolescentes, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, com muita saudade, né? Cada dia que passa a gente tem mais saudade, porque já foram aí mais de 2 meses, né? Longe de vocês, longe da igreja, longe de estar reunidos aí em comunhão, mas obedecendo, não é verdade? Se ainda ainda temos que ficar um pouco mais isolados, então vamos continuar aqui em oração para que isso passe logo e nós possamos nos encontrar em breve. Amém? E hoje nós vamos iniciar a lição 8, né, com a primeira aula, que fala sobre os primeiros missionários. Já falamos um pouquinho de missionários lá na lição 5, se eu não me engano, a lição que falava sim, eu vou, né, no chamado de Jesus. E quando nós dizemos sim, eu vou, nós aceitamos a função, né, o desígnio que Deus nos dá com o seu chamado. E aprendemos que missionário é justamente a pessoa, né, aquele que é designado para uma missão. E no nosso caso aqui, né, a missão de expandir a igreja, né, a missão de falar do evangelho, de evangelizar, a missão de apresentar às pessoas as boas novas, aquilo que Paulo chamou de a salvação. Amém? A minha oração é para que todos estejam de coração aberto, que todos estejam focados nesta aula, a fim de aprender da palavra do Senhor, que Deus consiga nesse momento me usar da maneira que mais lhe agrade, da maneira que eu consiga passar a vocês tudo aquilo que Ele gostaria que vocês aprendessem hoje, amém? Eu oro também por aqueles que têm sofrido com essa pandemia de alguma forma, seja na questão emocional, seja na questão financeira, em todos os âmbitos, né, da vida, e que nós possamos ter a misericórdia do Senhor e que Ele possa estar sempre conosco para que consigamos passar por tudo isso mais fortes, mais fervorosos, com mais fé e crendo sempre que Deus tem o melhor para nós. Amém? Então vamos dar início aí à nossa primeira aula sobre os primeiros missionários, né, que é a lição 8. Você sabe o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego. Significa enviado, significa representante de alguém que o envia, significa mensageiro, embaixador. E nesse caso, né, aqui falando do nosso contexto cristão, do nosso contexto de igreja, o apóstolo é aquele que representava Jesus, aquele que representava o Senhor, aquele que representava a palavra de Deus. Era mensageiro da palavra de Deus. Amém? E nós sabemos que os discípulos, eles foram designados, como mensageiros de Jesus, porque eles foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus fez na terra. Então, eles foram reconhecidos como apóstolos justamente
por terem sido testemunhas oculares dos acontecimentos da vida de Jesus, né? Dos feitos do seu ministério enquanto ele esteve aqui na terra. Amém? E eles também tinham outra, né? Outra característica, que era de ser cheios do Espírito Santo. Então, para ser designado um apóstolo, um representante de Deus nesse caso, né, um enviado especial, ele tinha que ter sido testemunha ocular daquilo que Jesus fez na terra e também tinha de ser cheio do Espírito Santo. E nós sabemos, né, já estudamos sobre a igreja primitiva, a primeira igreja, tudo isso nós vimos em aulas anteriores que nos ajudam a compreender hoje o que esses apóstolos viram, testemunharam, como eles receberam a vinda do Espírito Santo, que foi uma promessa divina, amém? Foi uma promessa de Deus e eles receberam e ficaram cheios dele. E não só ele, como outras pessoas também tiveram a oportunidade de serem batizados no Espírito. Nós já estudamos tudo isso em outras aulas e esses ensinamentos, veja como é importante que você resgate aí no seu, né, nos seus pensamentos as aulas anteriores para que você possa entender todas as outras. Né? Então a gente vai entendendo, compreendendo aula a aula tudo que o Senhor quer nos passar, porque já sabemos de outras coisas. Né? Por isso o ensino bíblico. Então nós vamos aprendendo da palavra do Senhor por meio dessas lições. Então são trechos fragmentados, são pedaços que vão nos ajudando a construir o entendimento da palavra de Deus. Amém? Por isso é importante que você não perca nenhuma das aulas, por isso que é importante que você sempre que tenha, que venha assistir a aula 2, tenha assistido a aula 1, que venha assistir a lição 8, tenha assistido a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, porque uma lição está ligada à outra e vai construindo aí em você um aprendizado da palavra do Senhor mais completo. O que é muito importante quando a gente fala em missões, quando a gente fala em evangelização, porque eu não somente falo de Jesus a outras pessoas por meio daquilo que eu aprendi ou que eu sei, mas também por meio da palavra. A Bíblia, ela é muito importante para que você possa testificar aquilo que você está falando, amém? Quando você fala para outra pessoa da pessoa de Jesus, do que ele fez, dos seus milagres, da vinda do Espírito Santo, né, da maneira como Deus deu o seu Filho para nos salvar, da maneira como todos fomos justificados por nossos pecados. E veja que eu estou repetindo frases e ensinamentos de outras lições, né, de lições anteriores, para que eu possa, né, dizer para aquela pessoa que eu estou falando que isso é verdade, né, que é uma verdade. Eu tenho a Bíblia, eu tenho os livros que podem testificar do que eu estou falando, amém? O nosso texto bíblico base, ele vai falar de um desses discípulos de Jesus, de um dos escolhidos como apóstolos, né, de Pedro. E diz o texto que está em Atos 9, do 32 ao 35, que Pedro viajava por toda parte. Um dia ele foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro então lhe disse: Enéas,
Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Sarão viram isso e se converteram ao Senhor. Então veja a importância que teve esses primeiros missionários, né? Esses discípulos de Jesus. Em nome de Jesus, eles curaram, em nome de Jesus, eles oraram, em nome de Jesus, eles também fizeram maravilhas na terra. E isso fez com que as pessoas se convertessem, com que as pessoas acreditassem, né? E passassem a ter a fé no Senhor. Então, esta é a real intenção, né? Essa é a real. Não era para Pedro ser glorificado, para Pedro ser identificado como o homem que curava, mas sim para que Pedro fosse a pessoa que, né, por intermédio de curas, de orações, de palavras, as pessoas conhecessem a Jesus Cristo. Então, veja que quando Pedro conversa com Enéas, quando Pedro fala com Enéas, ele não põe a mão nele e diz, estou te curando, levanta daí, você está curado. Ele diz, Jesus Cristo já curou você, levante-se e arrume a sua cama. Então ele tem essa fé, né, e essa crença de que Jesus pode curar por meio da pessoa dele. Amém? Então veja a importância, né, de um discípulo aí, não é somente uma pessoa que sai por aí falando de Jesus. Existem coisas importantes na vida de um discípulo, né? Ele, além de expandir aí a igreja, o cristianismo todo, ele recebe do Senhor essa como que eu posso falar uma palavra assim, a pessoa recebe do Senhor dons, né? Dons de cura, dons de oração, vários dons, inclusive o dom de liderança, porque Pedro era um líder ali no seu meio, né? Inclusive o dom de liderança, inclusive o chamado para ser líder. E nós temos, né, vocês enquanto adolescentes, têm de reconhecer uma liderança como alguém que foi instituído por Deus, como alguém que foi chamado por Deus. Então, esta pessoa, ela merece o respeito, né? É uma pessoa que ela tem o aval, né, vamos dizer assim, de Deus para estar liderando de alguma forma, seja líder de louvor, líder dos jovens e adolescentes, como é meu caso, líder de ação social, então o líder do pastoreio, né? Então, assim, a liderança, ela é reconhecida por Deus, amém? E nós temos que fazer disso algo muito importante. Não é fácil ser líder, não é fácil para a gente ter a vida de vocês nas nossas mãos, nesse sentido de passar a palavra de Deus, de ensinar o que é certo, o que é errado diante do que diz as Escrituras. É uma responsabilidade muito grande estar falando com vocês sobre isso, e não é fácil, vai ter alguns momentos que provavelmente vocês não vão concordar com o que o seu líder fale, né? Alguns momentos vocês vão achar que é muita coisa, que tá pedindo demais, que tá sendo muito exigente, mas que nós possamos aí compreender e aprender a confiar nos nossos líderes. Para quê? Para que nós
não permitamos a rebeldia e nem a desobediência. Amém? A gente sabe que para ser um líder, a pessoa ela precisa ter algumas características, né? E essas características, ela tem como principal, mas acho que a principal característica mesmo é ser chamado por Deus. E sendo chamado por Deus, ele tem não só ser chamado por Deus, mas ele tem que ser enviado pelo Espírito Santo. Não é verdade? Devem ser santos, vigilantes, pacientes, imparciais, abnegados, sóbrios, aptos a ensinar, dedicados à oração e cheios do Espírito Santo. E aí, eu peço a vocês aí, né, os adolescentes, que em suas orações vocês peçam pela minha vida, pelo seu líder, né? Peçam por mim para que todas essas características aqui que agrada ao Senhor, sejam reconhecidas em mim e que prospere e continue, né? E tenham continuidade, porque, como já dissemos várias vezes aqui, somos falhos e precisamos estar em constante vigilância e oração. Amém? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Esse texto áureo está em Atos 20, 28, verso A, que é aí um conselho, né, para os discípulos, um conselho para os apóstolos. Cuidem, ó, veja que o primeiro conselho aí é cuidar de você mesmo, né? E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, um discípulo, um apóstolo, um missionário, ele é chamado por Deus e enviado pelo Espírito Santo na sua missão, que no meu caso é a liderança dos jovens. Amém? Então, olha lá. No início do seu ministério, Jesus escolheu 12 discípulos. Sua missão não seria somente pregar, mas também apacentar o seu rebanho. Depois da expansão do cristianismo, o chamado para pregar não ficou restrito aos 12 somente, outros também foram designados à obra. O apóstolo Paulo, por exemplo, referiu-se à chamada que recebeu do Senhor para anunciar as boas novas de salvação. Então, nós vemos que no início do ministério, Jesus escolheu 12 discípulos, né? Mas, à medida que a igreja foi crescendo, à medida que esse cristianismo ele foi tomando conta de outros lugares, né? E nós vimos que a Bíblia ela diz, né? Que Jesus diz que os discípulos seriam testemunhas não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, em muitos lugares, em todos os lugares, não é? E aí, outras pessoas ajudaram a igreja, já vimos isso também na construção da igreja primitiva, lá na expansão da igreja, né? Que outras pessoas foram chamadas a pregar, outras pessoas foram chamadas para abrir as suas casas para falar de Jesus. Não foi isso? Então, ó, vamos ler ali o que diz Marcos 3,14 para a gente compreender melhor essa parte aí que fala sobre isso. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, já vou achar. Marcos 3,14. Diz assim, Marcos 3,14.
Então, isso é quando Jesus escolhe os 12 discípulos, tá? Então, escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Então, veja, muitas pessoas seguiam Jesus né? Nós podemos ver isso em várias passagens da Bíblia, que muitos seguiam a Jesus. Cada lugar que ele passava, ele conquistava pessoas que o seguiam, mulheres, inclusive famílias inteiras. Mas dentre aqueles que o seguiam, né, ele escolheu 12 para iniciar essa igreja, que é o caso lá da igreja primitiva, né? Ele escolheu 12 homens, e esses 12 homens ele chamou de apóstolos. E João, vamos ver o que diz aí. João 21:17. E João 21:17 será que eu coloquei uma... aqui, achei. João 21:17. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Jesus perguntava, né? A Simão, filho de João, que era Pedro. Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Então, naquele momento, Jesus já estava preparando ali, né, os seus discípulos para dar continuidade àquilo que ele começou aqui na terra. E mais tarde vieram Paulo e os outros apóstolos aí que escreveram, né, que deixaram suas contribuições na Bíblia para nós conhecermos o que aconteceu quando Jesus estava presente na terra. Amém? Olha a importância, né, de ser um apóstolo, um missionário, um discípulo, um líder. Olha a importância de ser um líder, né? É você ter, primeiro, o maior exemplo de liderança que foi Jesus. Amém? Isso não tem discussão. Então, para que eu seja uma boa líder, eu não tenho que confiar nas minhas características ou nos meus adjetivos, né? No que as pessoas falam de eu ser boa para isso, ou boa para aquilo, ou boa nisso, ou boa naquilo. Eu tenho que primeiro ter como maior exemplo a pessoa de Jesus. Então, a partir do momento que eu olho para Jesus e sigo aqueles exemplos, estudo da tua palavra, aí sim, né, eu consigo exercer aí um papel de boa liderança. É claro que com a presença do Espírito Santo, que vai me guiar, me orientar sempre, né, nessa missão. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe, desculpa, tem um errinho ali, falta uma letrinha, põe. Quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Então, percebe o que eu acabei de falar? Muitas vezes a gente pode falar assim, o Espírito Santo escolheu aquela pessoa porque ela tem o talento X, Y, Z. Mas nem sempre a pessoa chamada para uma liderança ou estar à frente de alguma coisa na igreja ou ali na sua família, no seu bairro, nem sempre essa pessoa ela possui todos os atributos necessários. E por que eu estou falando isso? Porque a liderança ela é constituída por Deus. E se ela é constituída por Deus, ele é que coloca tudo, é ele quem dá. É ele quem. Não adianta eu crer que Deus me colocou como líder dos adolescentes e jovens
porque eu sou sábia, inteligente e vou dar conta de tudo isso. É perigoso isso, né? Eu tenho de ter em mim a humildade de saber que Deus me colocou neste lugar porque Ele tem um propósito de me usar, de usar a minha vida. E eu tenho que estar disposta para que Ele me dê a sabedoria necessária, para que Ele me dê a inteligência necessária. Eu posso ter essas características e atributos para as funções que eu exerço aqui, né, como meu trabalho, ou como mãe, ou como esposa, ou como amiga, mas eu creio sempre que estar à frente de uma liderança dada por Deus, constituída por Deus, é Ele também quem vai me colocar da maneira que Ele quer que eu seja, para que eu possa fazer essa liderança aí da melhor maneira possível, inclusive da maneira que Ele gostaria, o que é a vontade dele. Amém? Então, os discípulos, eles não só receberam o título, eles também foram investidos de autoridade divina. Tá vendo? Então você não é somente escolhido, olha, a partir de hoje você vai ser o líder, tal. Essa pessoa, ela é investida de autoridade divina e capacidade para realizar toda boa obra. Então, é por isso que quando Deus escolheu os 12 lá, né, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele teria de fazer alguns reconhecimentos. Essas pessoas tinham que ser pessoas que estavam ali com Jesus, isso foram testemunhas oculares dos acontecimentos, né, dos feitos por Jesus, dos seus ministérios, dos ensinos, o ensino sobre a morte, o ensino sobre a ressurreição, e que principalmente essas pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Amém? Em Atos 14:14, Lucas se refere a Barnabé como um apóstolo, não por ele fazer parte do grupo dos 12 escolhidos por Jesus, mas como forma de evidenciar a natureza da sua missão. Qual era a sua missão? Né? A força de seu caráter e a grandeza da sua fé. Então, eu vou ser escolhida só porque eu faço parte de uma determinada denominação, de uma igreja? Então, porque eu estou há 20 anos na mesma igreja, a partir de hoje eu vou ser nomeada líder do ministério infantil. É por conta do tempo que eu tô na igreja? É por conta de eu ser professora né, e lidar com adolescentes? Isso me dá uma possibilidade maior? Sim, isso me dá uma possibilidade maior. Mas quem me constituirá e quem me constituiu a essa liderança foi Deus. Então ele usa, né, aos nossos pastores, o Espírito Santo dá essa direção, mas a constituição ela é dada por Deus. E ele transforma e modifica à medida que ele vê a necessidade para que eu seja, ou qualquer um que seja constituído líder, um líder que siga os seus exemplos. Amém? Os primeiros missionários. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos se sentiram desanimados e a sós, talvez até frustrados e tristes. Na verdade, eles não achavam que eram eles que iam ter de continuar, eles esperavam outra ação mais, como posso dizer, mais milagrosa, mais miraculosa, né? Alguma coisa nesse sentido. Provavelmente como os demais judeus, e por isso os judeus esperam até hoje o Messias, né? Porque eles acham que é alguém que vai vir para mudar a vida deles. Eles estivessem esperando um Messias que organizasse um governo para lutar pela liberdade do povo.
Então eles esperavam alguém em terra que ficasse aqui, né, como um rei para poder libertar o povo judeu. Um reino material, visível e forte que fosse instalado inclusive com o apoio das autoridades eclesiásticas do Sinédrio, instituição judaica que funcionava como uma espécie de assembleia. Ou seja, eles esperavam por um rei apoiado pelas autoridades da igreja daquela época e que este fosse mudar toda a vida dos judeus, né? Algo material, algo que eles vissem, que eles presenciassem, que eles fossem testemunho. Entretanto, nada disso aconteceu. Apesar da tristeza, neles ainda pulsava um forte sentimento que os levava a permanecerem juntos em Jerusalém, à espera de algo que o próprio mestre lhes havia prometido, e também nós já estudamos sobre isso, não é verdade? Estes, apesar da tristeza de terem perdido Jesus, de Jesus ter ido embora, eles permaneceram fiéis lá por 40 dias, orando, esperando a promessa que Jesus lhes fez, né? Que foi enviar o Consolador. Alguma coisa extraordinária deveria acontecer. Esperavam mesmo estando um pouco desanimados, porque é da natureza humana nós nos sentimos tristes ou desanimados, mas o importante é que nós não percamos a fé, que nós continuemos crendo que apesar de qualquer circunstância, seja ela uma circunstância que nos deixe desanimados, tristes, ou até mesmo sem ter uma esperança, nós temos que continuar crendo de que Deus vai fazer alguma coisa por nós, né? E o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Sim. De fato, o dia de Pentecostes foi o marco que mudou a atitude de todos aqueles cristãos. Então, a atitude de esperar, de crer que Jesus faria o que havia lhes prometido, aconteceu no dia de Pentecostes, né? Pedro sempre teve um lugar de liderança entre os discípulos. No dia de Pentecostes, por exemplo, seu sermão foi tão poderoso que tem permanecido como modelo e fonte de inspiração para pregadores de todos os tempos. Então nós também já vimos, né? Quem quiser relembrar essa parte aí de Pedro, da história de Pedro, está lá em Atos, no capítulo 2, do 14 ao 36. Pedro falou àquela multidão e o Espírito Santo, né? E nós falamos de um Espírito Santo poderoso, veio sobre aquelas pessoas e muitos ali falaram em línguas naquele momento. Lembram dessa lição? Então, veja que a promessa de Jesus foi cumprida, né? A cidade de Jerusalém ela não era o lar dos apóstolos, né? Era a cidade principal da Judéia, daquele contexto. O centro da vida religiosa, econômica, política, cultural dos judeus. Então era como se fosse o lugar ali onde você percebia toda a participação dos judeus, seja na política, na religião, na economia, na cultura. A relação entre Jerusalém e Judéia era correspondente à relação entre uma capital e as suas cidades. Então, como se fosse aqui a capital de São Paulo e todas as outras cidades aí, Guarulhos, Arujá, Itaquá, Jundiaí, né, Itapevi, várias outras cidades que ficam dependentes desse centro maior aí, né, que no nosso caso a capital é São Paulo. Entrando na cidade, o evangelho também se espalharia pelos arredores desse centro urbano. Falar sobre a expansão do evangelho aos confins da terra
é o mesmo que tratar da inclusão dos gentios pela grande comissão, sendo esse o último, derradeiro desafio posto diante dos apóstolos, ou seja, sair de Jerusalém e para outras cidades e de outras cidades, outros países e outros continentes, e aí se cumprir a palavra de que eles seriam testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, hoje nós vimos aí um pouquinho do que é ser um apóstolo, dessa importância, quem foram esses primeiros missionários, né, que levaram a palavra de Deus para outros lugares e outras pessoas. Vimos que Pedro teve uma importância, um importante papel de líder, né? Pedro ele é apontado como um dos apóstolos de maior destaque no ministério de Jesus, né? Ele esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, ele foi contado entre os 3 discípulos mais chegados ao Senhor, reconheceu, revelado pelo Pai, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, foi designado por Jesus para apacentar as suas ovelhas, para cuidar das suas ovelhas, era um servo devotado ao Senhor de um jeito impulsivo, entusiasta, pronto a aprender e audacioso, né? Teve o episódio em que Pedro ele orou por Dorcas, né? Dorcas ela já estava morta quando Pedro chegou à sua cidade, né? Depois de ter curado em nome de Jesus Enéas, as pessoas ouviram falar disso e ele foi chamado aí para orar por Dorca, e ele orou a Deus, né? E reconheceu o poder e a autoridade do Cristo, né? E suplicou pela vida da Dorca e Dorcas ressuscitou. Então é muito importante essa ligação, né? Essa devoção do discípulo, do apóstolo, do líder ao Senhor, né? Para que ele possa ser usado de maneira muitas vezes sobrenatural. Eu coloquei lá no cantinho um continua, porque na próxima terça-feira nós daremos continuidade a essa lição. Amém? Uma lição que vai ser estudada em 2 momentos. Esse foi o primeiro, no qual eu estou encerrando neste momento. E na próxima terça nós voltaremos para dar continuidade e finalizar. Amém? Que a semana de vocês seja uma semana abençoada, que vocês possam refletir nessa palavra, refletir no respeito e na obediência aos seus líderes, orações para os seus líderes, para que eles possam continuar sendo usado por Deus, amém? E que vocês tenham uma semana cheia de bênçãos, uma semana na presença do Espírito Santo, e que mais uma vez eu quero dizer que tenho saudade, às vezes eu fico um pouco emocionada, dá vontade de chorar, mas a gente se segura porque crê que o Senhor nos prepara esse momento, né? E eu creio que Ele está próximo, muito próximo, e a gente vai se encontrar novamente, amém? Deus abençoe, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar ministrando uma aula para vocês, agradeço e oro pela vida dos nossos pastores, amém? Deus abençoe, até a próxima, tchau, beijos.